Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia das Organizações. Hoje a nossa finalidade é estudar um pouco o contexto social e administração, e cultura das organizações. Então a gente vai falar um pouco de cultura e organização, vai falar um pouco sobre o contexto social, vai falar um pouco do objetivo e valores tecnologia, né? Então a gente vai tentar resumir, né, tudo isso aí, para que vocês possam de forma bem pragmática entender e compreender este capítulo do nosso livro, né? Do nosso livro. Sendo assim, pessoal, eu gostaria de enfatizar um pouco aqui dentro desse contexto da cultura organizacional, não é isso? O que vem a ser isso aí? Aí você diz, o que é cultura organizacional? Então eu disse que implica, a cultura organizacional é, implica lealdade a uma empresa, né, a longo prazo. Ou seja, é um tema bastante trabalhado, né, nas teorias das organizações. A partir da década de 80, é necessário que vocês compreendam que esse passa a haver muitas pesquisas, né, interesses no assunto, a partir da década de 80, né? Então, boa parte da literatura, né, vem da antropologia, né, cultural, por meio de diversas fontes teóricas, né? Então, é, a antropologia cultural, ela vai estudar um pouco a cultura organizacional. Então, quais são as razões disso? Primeiro, é o declínio de produtividade nos Estados Unidos. É isso. A competitividade japonesa. As teorias das organizações têm sido influenciada, segundo o texto de vocês, pela perspectiva gerencial. Então, aí você vai ter o desenvolvimento acelerado dos últimos 10 ou 20 anos, né, sobre o tema. Então, quebra de uniformidade e coesão de padrões culturais. Outro ponto surge como contra-ataque aos problemas de desintegração da sociedade. Então, aí são algumas razões que vocês vão ter para estudar um pouco a cultura organizacional. É isso. Ou seja, a cultura organizacional, ela visa, enfatiza ideias comuns, formas de pensar, valores, né, padrões, formas de trabalhar, de fornecer a resposta à desagregação social. Ou seja, reproduz uma ordem, é isso, particular por meio de consenso. Olha, reproduz uma ordem particular por meio do consenso e da ação solidária. Interessantíssimo isso aí, né? Então vocês vão observar que o conceito é bastante interessante, porque o conceito diz o seguinte: a cultura organizacional é isso, o módulo, né? É o módulo dos pressupostos básicos. Entenda, é o modelo dos pressupostos básicos. Ou seja, que um dado grupo inventou, é isso, descobriu ou desenvolveu, né, no processo de aprendizagem. Então, para lidar com os problemas, né, de adaptação externa e integração interna. Então, é necessário que haja uma cultura organizacional para lidar com os problemas, né, né, de ordem interna, né, onde as pessoas vão ter que se adaptar, àquelas normas. Ou seja, elas vivem conflitos. Porém, quando ela chega a uma determinada ordem, ela tem que respeitar o que as normas daquela instituição.
Ela tem que respeitar, porque ali tem um modelo. Tem um modelo. Então esse modelo ele deve ser respeitado, não é isso? Ele tem que ser obedecido. Então as empresas utilizam muito esses valores, né? Para que nós possamos o que nos adaptar. Então interessante que há valores. Meu Deus do céu. Os valores, definições a respeito do que é importante para atingir o sucesso. Então, observa-se que, em geral, é muito interessante, né? As empresas definem alguns poucos valores. As empresas definem alguns poucos valores resistentes, isso, ao tempo. Então, dentre os valores, situamos, né, importante do consumidor, né? Situamos a importância do consumidor. Ou seja, padrão de desempenho excelente, qualidade da inovação, importância da motivação intrínseca. Então, algumas empresas dizem cliente em primeiro lugar. Cliente em primeiro lugar. É isso. Então, algumas empresas trabalham com essa filosofia. Então, o Grupo Walmart mesmo, ele vem com uma filosofia desse tipo, né? Onde, primeiramente, nós temos que satisfazer o nosso cliente. O cliente em primeiro lugar. Então, depois vem a questão, simplesmente, do padrão de desempenho excelente. Então, a gente tem que ter eficácia naquilo que nós estamos fazendo. Isso é importante isso. Para ir uma motivação. Eu acho o seguinte, as empresas hoje buscam motivar seus colaboradores para que eles possam trabalhar de forma, ter uma qualidade no trabalho. Sendo assim, as crenças, e pressupostos, né? Então, o que são as crenças e pressupostos dentro desse contexto da cultura organizacional? Então, expressar aquilo que é tido como verdade na organização. Então, eu acredito, né, que as normas estabelecidas dentro da instituição, elas são simplesmente o que? Verdades absolutas. É isso. Ou seja, em geral é uma visão do mundo. Tem que um mapa cognitivo, hipótese sobre a realidade e a natureza humana. Então eu chego na instituição, ou seja, numa organização, então eu vou deparar com um conjunto de normas. Então aquelas normas ali, elas devem ser obedecidas, devem ser respeitadas, devem ser cumpridas. Hipótese alguma eu devo negar. É isso. Hipótese alguma. Ou seja, aí vocês vão dizer, professor, aí vem os ritos, ou seja, os rituais e cerimônias dentro dessa cultura. O que é isto? São exemplos de atividades planejadas. É isso. Então, elas têm consequências práticas, expressivas, é isso, tornando a cultura mais tangível e coesa. Então, vamos bater o ponto. Todo dia nós batemos entrada e saída. Isso é um rito, né? Isso é um rito. Então, na realidade, nós chegamos às 7, saímos às 17. Então, nós seguimos todo um ritual. Posso não. Aí depende simplesmente da necessidade da empresa. Se não houver nenhum problema, a gente pode liberar mais cedo. Caso contrário, tem que se cumprir ao pé da letra o horário. Mas eu tenho assiduidade, eu tenho urbanidade. Prezado, você tem assiduidade, a empresa vai dizer para você. Então, isso aí é uma obrigação sua. Mas eu nunca falto, eu não chego atrasado, sim. Mas a gente paga para que você chegue sempre na hora correta e não falte. É isso. Então, eu já ouvi muito isso. O chefe que eu tinha ouvia isso. Então, vejamos. Então, nós temos os rituais, tem que ser obedecido, né? Então, histórias e mitos dentro da organização, né? As histórias são narrativas, né? As histórias são narrativas. De quê? De eventos ocorridos que informam sobre a organização.
Então eu tenho que analisar essa narrativa que fala sobre um pouco das cerimônias realizadas pela organização. Os mitos referem-se ao que? Às histórias, né? As histórias de que? Consistentes com os valores, né? Organizacionais. Podem, interessante, sem sustentação dos fatos, né? Porém, sem sustentação dos fatos. Porém, sem sustentação dos fatos. Né? Porque os mitos são narrativas que podem ser verdadeiras ou falsas. Né? Então, aí vem os tabus. O que são os tabus dentro da organização? Professor, demarcam a área de proibições, né? Orientando o comportamento com a ênfase do não permitido. Isso. Não existe muitas pesquisas sobre o assunto. Então vejamos. Então tem um tabu. Então nesta organização não se pode trabalhar, né, marido e mulher, não pode trabalhar, né, parentes. Então há um código ali, uma norma. Então que se proíbe. Então é necessário um respeito. É necessário um respeito. Sim, mas eu quero colocar a minha esposa. Existe a possibilidade? Não. Aqui não se permite esse tipo de comportamento. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas esse tudo bem está dentro dos tabus, né? Ou seja, existem os heróis também, né? Quem são os heróis? Personagens que incorporam os valores, né? E condensam a força da organização. Ou seja, meu gerente, o melhor vendedor, né? O cara se destaca, o cara tem anos de experiência em vendas, né? O cara é o cara, é isso, o cara é o cara. Então, indiscutivelmente, a gente coloca essa pessoa numa situação de sucesso. Então, normas, então as regras defendem o comportamento. Dentro das normas, as regras defendem o comportamento esperado, aceito, né? Ou seja, aceito, não é isso? E sancionado pelo grupo social, não é isso? Pelo grupo social. Então, escrita ou não, não é isso? Escrita ou não. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter o seguinte, né? Dentro desse contexto, nós vamos ter, não é isso? Uma coisa muito interessante, que é dentro desses elementos culturais. Esses elementos culturais, na realidade, vocês vão ter o processo de comunicação, que vai incluir o que? Uma rede de relações e papéis informais. É isso. Uma rede de relações e papéis informais que comportam, né, padres, fofoqueiros, conspiradores, observe, contadores de histórias, etc. Então esses atores, eles vão desenvolver o que, pessoal? Eles desenvolvem funções importantes, como a de transformar o que? O corriqueiro em algo brilhante. Vejam que situação. Então eles vão transformar o corriqueiro em algo brilhante, né, dentro dessa esfera. Pode ser usado na administração, é isso, da cultura, né? Então, como eu falei anteriormente, aí entra aquela questão dos heróis, né? Ou seja, personagens que vão incorporar os valores, né? E condensam a força da organização, as normas, ou seja, que são as regras que defendem o comportamento esperado, aceito e sancionado pelo grupo, escrita ou não. Então é uma coisa muito interessante, né? E vocês precisam observar o desenvolvimento da cultura. Então, como é que a cultura é desenvolvida dentro da organização? Implica, primeiro, na linguagem comuns,
Ou seja, linguagem comum a categorias. Ou seja, conceituais compartilhadas. É isso. O modo de definir suas fronteiras e selecionar o quê? Selecionar seus membros. Então ele diz que é uma forma de alocar autoridade, né? E status. Então, essa autoridade está dentro do status. O gerente, o coordenador, o diretor, etc. Então, olha só. Então, nós temos normas para lidar com as relações interpessoais e íntimas. Porque sem normas, viraria o quê? Viraria, na realidade, um caos. É isso. Viraria um caos, porque as pessoas não iriam obedecer. Tem que haver a norma para as pessoas cumprirem. É isso. Então, critérios de recompensas e punições. Então, eu vou atribuir recompensas e vou penalizar aqueles que não conseguem atingir. É isso. O esperado. Então, uma forma como lidar, não é isso? É uma forma de lidar com o não administrativo, né? Com o administrativo. Então vocês vão ter aqui o ciclo de uma vida da organização, o ciclo de vida da organização. Então é importante, se passa por uma fase de crescimento, né? Então, nascimento dos estágios iniciais, né, da organização, onde existe aí o seguinte, a dominação do fundador, ou da família dominante. Aí tem a cultura é uma espécie de cimento que mantém os membros, né, unidos. Né? Existem alguns estudos que vai falar um pouco dessa relação da cultura organizacional em empresas familiares. Então você vai ter vários estudos que vai diferenciar um pouco de empresas familiar, empresa não familiar. Então, a sucessão, onde a organização se torna um campo, né? Um campo de batalha entre os conservadores, né? E os progressistas. Então, né, nessa questão da sucessão, quem vai suceder fulano, beltrano, ciclano, é isso. Então, isso aí ocorre, né, de uma forma de muito conflito, porque é muito interesses envolvidos nessa relação. Então, fulano acha se preparar seu sucessor vai lhe derrubar antes e assim, mas a ideia não é essa. A ideia é de que quando você sair, alguém esteja preparado para lhe substituir. Então, os sucessores são aqueles, pessoal, que podem mudar alguns elementos, né? Alguns elementos das culturas existentes, né? Então, quando vocês, na realidade, assumem, então você, na realidade, diz o seguinte, vou mudar o time. Por que eu vou mudar o time? Porque eu vou colocar as minhas peças, né? Por causa dos vícios que poderão ocorrer, né? Não deixar de existir. Então eu tenho uma fase intermediária com o desenvolvimento de novos, né, produtos, aí vem a integração vertical, né, isso, a expansão geográfica, vem aquisições, fusões e etc. Então surgem subculturas, subculturas, é isso, crise de identidade, olha, veja o problema, surgem subculturas, crise de identidades, é isso, perda de objetivo-chave, então valores e pressupostos. Então a oportunidade para mudança cultural, então surgiu a crise de identidade, surgiu subcultura, então vamos mudar, é isso, a oportunidade para mudar a questão da cultura da empresa. Então o que é que precisa na realidade ser modificado? Então nós temos a fase da maturidade. Olha, maturidade. Então, o que é que vem ser maturidade? Com a estabilidade dos mercados, então, surge a falta de motivação para simplesmente o que? A mudança. Então a cultura torna-se restritiva. Ou seja, as inovações passando a ser valorizada como uma fonte. Vejam, veja só, interessante, né? A cultura torna-se restritiva. Ou seja, e as inovações passam a ser o quê?
a ser valorizada como uma fonte de autoestima, é isso, e defesa. Então, manter-se a glória do passado, tudo bem, mas é necessário inovar. Então, nós estamos vivendo hoje um momento em que a era da informação ela é imprescindível. Ou seja, é necessário enfatizar que o que nós conseguimos em semana, em semanas, em dias comuns, na sua prática normal, poderíamos levar anos. Mas a sociedade foi forçada de uma forma ou de outra se adaptar, não é isso, de forma rápida, porque havia há uma ameaça dentro dessa estrutura organizacional. Então os atores têm que se adaptarem a curto prazo. Não há na realidade tempo, não é isso, longínquo, ou seja, não há o longo prazo, aí tem que ser curto prazo. Então o grande o bambambam da informática, o nosso professor, pesquisador Silvio Meira, ele deu uma entrevista muito interessante, que as organizações têm que se adaptar. As organizações de ensino, elas se adaptaram ao Meets, ao Zoom, né, a ferramentas para levar o que? O seu objetivo. Ou seja, ou se adapta a curto prazo, ou vão ficar, na realidade, paradas. Então ninguém quer, na realidade, ficar parado. Então surgiu a pandemia. Então, mas como é que nós iremos prestar o serviço? Surgiu o Meets, surgiu o Zoom e outras plataformas educacionais para levar a vocês o que? O conhecimento. Né? Então vejamos, então nós temos a resolução de crise. Né? Então o processo tem resolução de crise. Se a crise é percebida, então ele diz o seguinte: vamos colocar em questionamentos as habilidades, né, e práticas das lideranças atuais. Tem uma crise, não está a crise agora? Então vamos colocar em xeque o quê? As habilidades. As pessoas têm que mostrar que são eficazes, eficientes. Então, se a percepção a percepção é acompanhada de uma ruptura nos padrões simbólicos, crenças e pressupostos. Aí ele diz: se as novas lideranças emergem com um conjunto de novos, de novos o que, professor? Pressupostos para resolver a crise. Então, as lideranças elas devem ser eficientes, as lideranças têm que ser eficazes para resolver o problema da crise. Então, como eu falei para vocês anteriormente, existe uma crise, não é isso? Na forma de conter pessoas reunidas. Então, como é que a gente vai conter pessoas reunidas diante do vírus? Então a gente vai fazer uso de quê? Do serviço da inovação, da tecnologia da inovação. Então, a existência de conflitos dentro do grupo. Né? Então, entre conflitos entre os proponentes da antiga e da nova liderança, aí surgem conflitos entre os novos e os antigos. Né? Brigam que para que não haja mudança. Né? Então, se a crise é resolvida e se os novos líderes são apontados como os responsáveis, estes estão que estabelece uma nova elite cultural. Então vejam, estes vão estabelecer uma nova elite cultural. Aí vocês vão ter, professor, se a crise é resolvida e se os novos líderes são apontados como os responsáveis? Vamos estabelecer, bicho. Vamos estabelecer o quê? Com a nova elite cultural, como eu falei anteriormente. Então a cultura da nova liderança, ela é sustentada pela introdução de novos modelos, até que o ciclo recomece. É isso. Até que o ciclo recomece. Então, ele diz que decifrando uma cultura organizacional é preciso interferir primeiro, né? Então, interferir seu conteúdo, é isso. As falas, as maneiras de fazer as coisas, os sentimentos compartilhados. Atentar para as qualificações dos status dos investigadores. Aí vocês vão ter vantagens e desvantagens
da observação dos antigos. Ah, quem são esses antigos e recém-admitidos que vão na organização? Então, eles vão estimar a força da cultura. Ou seja, observando a proporção em que seus membros compartilham manifestações. Então aí vão ter uma briga boa, né? Então a cultura é uma fonte de vantagem competitiva entre novos e antigos, né? Ou seja, deve ser rara. Se for imitável, deve ser uma questão muito interessante, deve ser imperfeitamente. Caso uma cultura seja limitada, perfeitamente. Ou seja, uma empresa perde isso. Vantagem com a relação. Com relação ao que? A outro. Com relação a outro. Então, pessoal, é uma coisa que a gente coloca, muitos pesquisadores dizem, múltiplas culturas. Muitos pesquisadores tendem a acreditar que só existe uma cultura na empresa. Esta seria, de acordo com o ponto de vista, né, esta seria de cima para baixo. Só existe uma cultura de cima para baixo. Mas a alta e a baixa. Mas há quem pontue o seguinte, que existem várias culturas e subculturas dentro da empresa, pessoal. Então não há só essa relação de cima para baixo, mas há subculturas, né? Então vejamos, então vocês vão ter aí um ponto muito interessante, né? Que a gente discutiu essa questão da cultura organizacional, né? Isso que são padrões de comportamentos estabelecidos pela organização, né? Onde os colaboradores eles vão ter que cumprir essas normas, né? Ele tem que seguir esses ritos, essas normativas, é isso, que devem ser obedecidas. Então nós ficamos por aqui, prezados e prezadas, em mais uma aula de Sociologia das Organizações. Então hoje nós abordamos a cultura organizacional. Está lá no nosso livro, né? Nosso livro lá no capítulo, capítulo unidade 4, contexto social. E nessa segunda VA nós vamos trabalhar 2 capítulos. Então, essa semana a gente vai trabalhar um, na próxima semana iremos trabalhar outro, e na outra já é a prova. Eita, é correria, né? Mas é isso aí. Só corre quem pode, não é isso? Só pode quem pode. Então, graças a Deus, a gente pode correr. Graças a Deus. Então, eu desejo a todos e a todas um extraordinário final de semana. Brilhante, não é isso? Com a divina proteção do Mestre Jesus. Que o Mestre, né, encandeie, ilumine a todos e a todas. Um fortíssimo abraço, tá certo? Para todos e todas. E leiam lá, por gentileza, é isso, o nosso livro, capítulo, unidade 4, é isso, que a gente aqui resumiu, mas é importante que vocês façam uma leitura. Um forte abraço e até a próxima, com a permissão divina, é isso. Se Deus permitir, nós estaremos novamente na próxima aula aqui. Se Ele não permitir, é isso, nós estaremos com Ele. Um forte abraço.